Bem, então começando aqui a discussão da primeira questão da prova, né? Uma questão basicamente que solicitava o cálculo das derivadas, né? Calculadas no ponto 1. Então, se vocês observarem aqui, as derivadas deveriam todas estar sendo calculadas no ponto x igual a 1, certo? Então, todas as funções estão sendo requisitados aí o cálculo da função no x igual a 1, tá? Bem, a primeira, a função f, é um quociente, né, de duas funções. Então a gente pode derivar usando a regra do quociente, né? Então a regra de formulação no numerador 2x ao cubo mais 3x, no denominador 5x menos 1. Então o cálculo da derivada f' de x igual, e aí deriva a primeira, aí vai ser 6x ao quadrado mais 3 vezes, acho que eu vou usar um espaço menor aqui, eu vou anotar aqui, vou para o 4 que é melhor. Deixa eu anotar 2x ao cubo mais 3x, deixa eu anotar aqui. Então aí o cálculo da derivada da função f, né, deriva a do numerador. Então vamos ter 6x2 mais 3 vezes a segunda, a função que está no denominador, 5x menos 1. Daí, menos a derivada do denominador em relação a x, né? Menos 5 vezes a primeira, né? Que está no numerador, 2x ao cubo mais 3x. Tudo isso dividido pelo quadrado da função que está no denominador, 5x menos 1 ao quadrado. Certo? Bem, a gente podia até simplificar aqui essa função, né, que foi gerada da derivada, mas aqui basicamente o que a gente precisa é calcular isso quando x é igual a 1. Então se a gente substituir o x igual ao x por 1, né, o que é que a gente encontra, né? Então substituindo aqui o x por 1, aí vai ficar 6 mais 3, é só fazer a substituição, 6 vezes 1 mais 3, 6 mais 3 vezes 5 vezes 1 menos 1, menos 5 vezes 2 mais 3, tudo isso dividido por 5 menos 1 ao quadrado, né, que é 16. 5 menos 1 ao quadrado. Bem, aí continuando, né, essa conta, a gente pode fazer aqui agora simplificações, né? 9 vezes 4, 36, menos 5 vezes 5, 25, dividido por 5 menos 1 ao quadrado, que é 4 ao quadrado, que é 16. Então, no final, o resultado dá 11/16A. Certo? Esse é o f'
próxima função é a função g, que vai ser 1 menos x, menos 1 sobre a raiz cúbica de x mais x, tá? Eu vou anotar ela aqui. Vamos agora ao terceiro cálculo, né? Agora a função h de x, função h de x, né? Função h de x é o log na base 4 de x ao cubo. Log na base 4 de x ao cubo. Então vamos só escrever aqui. Log na base 4 de x ao cubo. Log na base 4 de x ao cubo, derivada. Então a gente aqui nós precisamos fazer uma conversão de base, certo? Conversão de base, para que a gente consiga aí enxergar essa derivada em função da função logaritmo natural, né? Que é o logaritmo na base e. Então eu vou converter esse log todo na base e. Então log, aí eu não vou explicitar mais a base, o que significa dizer que o log está na base e, log de x ao cubo dividido por log de 4, certo? Bem, aí agora eu vou passar a função derivada nessa outra expressão, nessa expressão resultante. Bem, então vamos lá, né? O log de 4 acaba que se transforma numa constante, né? Então ela pode sair da expressão da derivada. Isso aqui vai ser 1 sobre o log de 4 na base e, vezes a derivada do log de x ao cubo. Mas a derivada do log de x ao cubo vai ser 1 sobre o x ao cubo, vezes a derivada do x ao cubo em relação ao x, que vai ser 3x elevado ao quadrado. E aqui eu vou fazer a simplificação. 1 sobre o log de 4 na base e, vezes, aí aqui a gente simplifica, né? Vai dar 1 sobre x, uma vez que esse x aí não é zero, né? É importante ressaltar, né, que a função derivada não está definida aí quando x é igual a zero, mas isso a gente vai ver rapidamente aí quando a gente encontrar a expressão resultante aí, que vai ser 1 sobre x, né? 3 sobre x. 3 sobre x. A derivada, nós temos como aqui resultado da derivada, h' de x, a derivada de h em relação a x, vai ser, posso até escrever isso dessa forma, né? 3x log de 4. Né? Então, pessoal, a derivada aqui no 1, né, vai ser a
H derivada no 1, né? H' de 1 vai ser 3 sobre o log de 4. Certo? 3 sobre o log de 4 na base E, na base natural. Então essa função T agora, a gente vai usar aqui regra do produto nessa parcela, e aqui a derivada de x é 1, né? Então vai ser a derivada de um produto mais uma parte aí que vai dar 1, né? Então essa outra função a gente consegue aqui, eu vou fazer aqui em tela mesmo. Então derivada da primeira, 6 vezes a segunda, x ao cubo menos 2, mais a derivada da segunda, 3x ao quadrado, vezes a primeira, 6x mais 1, mais a derivada aí desse x, que é 1. Então, o t' de x fica igual a, então só conferindo, né? Só conferindo, derivada da primeira, 6 vezes a segunda, x ao cubo menos 2, mais derivada da segunda, né, 3x ao quadrado, o 2 era, vezes a primeira, 6x mais 1. E aí mais 1, que é essa parte aí do x. Então fazendo a substituição aqui, t' de 1, certo? T' de 1 é só a gente substituir no 1, né? No 1 é o x por 1, e a gente vai ter 6 vezes 1 menos 2, mais 3 vezes 6 mais 1, mais 1. Certo? Então 6 vezes 1 menos 2, mais 3 vezes 6 mais 1, mais 1. Né? Então aí fazendo a conta, né? 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. Menos 6. Mais 3 vezes 9, né? Aliás, é 1 aqui, desculpa. 3 vezes 7, 3 vezes 7, que é 21. Mais 1. Resultado aqui, né, 21 menos 7, aliás, 21 menos 5, né? 21 menos 5, que dá 16. Certo? Então, só gravando aqui, né? Gravando aqui agora, o que é que nós temos, né? Então, só recordando aí lá desde o começo, f' de 1, 11/16 avos. G' de 1, 4/3. H derivada no 1, 3 log 4, 3 sobre log de 4. E, para finalizar, a derivada da t é 16 no 1, tá? Isso aqui eu posso colar aqui a derivada da t no 1, que dá 16. Então o que a gente precisa fazer agora é fazer só o produto, né? Vamos fazer o produto dessas coisas juntamente, né? Então, deixa eu fazer, eu vou abrir aqui o R, só para deixar a conta mais explícita aqui, né? Tá? Então, o que é que nós temos, né? 11/16 avos, certo? Então, deixa eu
fazendo aqui as simplificações, né? Aqui nós temos 11/16 vezes 4/3 vezes 3 sobre log de 4 vezes 16. 16 com 16 eu posso simplificar. Esse 3 com esse 3 simplifica. O log de 4 ele pode ser escrito como 2 log 2. 2 log 2. E aí esse 2 simplifica com esse 4, vira 2. Aí nós temos aqui no final 11 vezes 2 sobre log 4. Então só simplificando aqui, ficou 11 vezes 2 sobre o log de 2. É importante aqui ter log 2. A gente simplificou aqui o log 4, transformou em 2 log 2 e ficou o resultado final foi 11 vezes 2 log de 2, certo? Aí fazendo a conta aqui, ó, 11 vezes 2 sobre o log de 2, isso dá 31,73, né? 31,73. Mas o que nós temos aqui na questão é que temos que multiplicar essa constante aí por 10, né? Então, fazendo aí a multiplicação por 10, ainda fazendo aí vezes 10, dá 300, 10 vezes isso, 317,39, né? Aí a gente fazendo aqui o valor mais próximo, então lá na hora que a gente for marcar o gabarito, tinha que marcar o 380, que é o valor mais próximo, né, de 317,39, certo? Vamos aqui para a próxima questão, né? Então essa questão a gente precisaria, antes de responder, calcular aqui os valores na tabela. Então observe o seguinte: quantidade vendida. Então só vamos ler o enunciado primeiro, né? Eu acabei. Então observe a tabela, complete-a se for necessário, avalie as sentenças abaixo e marque os itens corretos, né? Aí o que a gente precisa fazer, né? Quantidade vendida, custo total, custo médio. Pega o custo total e divide pela quantidade vendida, né? Então vai dar 5,6, certo? Aqui, para calcular o custo médio a 2.000 de produção, né? Então divide isso aqui por 2.000, né? Então só fazendo aqui a conta, ó, 10.600 dividido por 2.000, você divide por 2 aí, né? Considera aí 5,3, 5,3. E esse terceiro item, né? Aí aqui a gente também pega o 17.600, divide por 3.000, aí vai ter um 5,86. E aqui agora a análise ela vai ser comparando o custo médio com o custo marginal, certo? Então vamos para o primeiro item. A sequência de valores: custo médio em 1.000, custo médio em 2.000 e custo médio em 3.000, mostra que a função custo médio não é estritamente crescente. Então, o que é que nós temos aqui, né? Nós temos aqui a 1.000, a 2.000 e a 3.000, né? E a 3.000.
O que é que nós temos, né? A 1000 eu tenho 5,6. A 1000 eu tenho 5,6. A 2000, esse 5,6, né, cai. Deixa eu fazer uma coisa mais. Então a 1000 eu tenho 5,6, tá? 5,6. Aí daqui ele cai, né, para um valor. Ele sobe, né? Aliás, cai, desculpa. Ele cai para 5,3. Certo? E depois ele sobe para 5,86 lá no final. Então eu tenho primeiro o 5,6. Deixa eu fazer. Vou fazer isso aqui em outro lugar, peraí. Então o que eu tenho aqui, né? O custo médio, né? A 1000, né? É 5,6, certo? Então eu vou colocar aqui o 1000, o 2000 e o 3000. Então eu saio de 5,6, né? Depois ele vai para 5,3, né? Que é dividido por 2000, né? É 10.600, 5,3. Então aqui eu tenho 5,6, depois cai para 5,3 e depois vai ser 17.600 por 3.000, que é 5,86, né? Então aqui ele sobe um pouquinho mais e fica acima do 5,6, mais ou menos 5,86. Então aqui a função custo médio, ela é não decrescente, né? Porque ela decresce nessa região e cresce nessa região. Então esse item seria correto. Então vamos marcar esse item. Ok? Bem, aí vamos para o próximo item. Ao produzir a peça de 2001, número 2001, a empresa tende a diminuir o gasto médio, pois o custo marginal a 2.000 unidades é menor que o custo médio em 2000. Bem, então o custo marginal a 2.000 unidades, né, aqui está dando 5, o custo médio está dando 5,3, né? E o custo marginal está dando 6. O custo marginal maior, né? Então, se o custo marginal é maior que o custo médio, eu contribuo para o aumento, certo, do custo médio, não para a redução, certo? Então, nesse caso, a empresa tende a aumentar o gasto médio e não a diminuir. Então, o item está falso. Aqui deu 5,6. Vamos para o outro item. Então não marca esse item. Avaliando a diferença entre o custo marginal e o custo médio ao nível de 1000. Ao nível 1000, olha, o custo marginal é 4 e o custo médio é 5,6. O custo marginal é menor, ele contribui para a redução do custo médio. Então a peça 1001, né, custará mais do que o custo médio. Isso contribui para o aumento, né,
custo médio unitário. Então também está falso, né? Então a 1000, o custo médio é maior que o custo marginal, aliás, o custo marginal é menor que o custo médio, ok? Então, avaliando a diferença do custo marginal e o custo médio a 1000 unidades de produção, então a peça 1001, né, custará mais do que o custo médio das primeiras 1000 produzidas. Isso contribui para o aumento? Não, para a redução. Então, esse item está falso. É solicitado para marcar os itens corretos, então não marca esse item. Bem, então, só repetindo aqui, né? A sequência mostra que a função não é estritamente crescente, isso é verdadeiro. A peça 2001, ela tem um custo marginal, maior que o custo médio, né? Só dividir o 10.600 aqui por 2.000, isso vai dar 5,3, então o custo marginal contribui para o aumento do custo médio, certo? Então a peça 2001 contribuiria para o aumento e não a redução do gasto médio unitário, tá? No item C, a peça 2000, aliás aqui a peça 1001, né? Peça 1001, o custo marginal dela menor que o custo médio, então contribui para a redução, não para o aumento. Então está falso esse item, certo? Bem, e o item D é olhar a produção aí ao nível 3000. Ao nível 3000, aqui vai dar 5,86. 5,86, aí você compara o custo marginal, contribui para puxar esse custo médio para cima, certo? Então contribui para elevar o gasto médio por unidade, então marca o item D. Então nós vamos marcar aqui o item, né, que discute o comportamento da função custo médio, e o item que fala aí do custo marginal ao nível 3000, certo? Então vamos aí exibir a resposta aqui para ver se está beleza. Então aqui marcaria esse do 3000 e esse do custo médio, função não crescente, né? Aí envia a resposta correta, seriam esses dois itens. Então, resolvido o problema. Então a questão 3 é dada aqui uma função custo, né, que depende aí do número de quantidades produzidas. O custo como função das quantidades produzidas, essas quantidades produzidas em unidades de 1000 itens. O que é que a gente precisa fazer aqui para minimizar esse custo? Encontrar a derivada da função custo, igualar ela a zero, encontrar os pontos críticos e checar aí a condição de segunda ordem para ver se o ponto é um ponto de mínimo, certo? Além de ser um ponto crítico, tá? Então, calculando a derivada aqui, então só e aí nesse caso posso usar aqui a regra do produto, certo? Mas está mais fácil para mim enxergar aqui, fazer esse produto, essa distribuição aqui desses parênteses, tá? Então vou fazer isso aqui primeiro, né? Então antes de calcular a função C', vamos reescrever a função C de x como sendo menos x a 2/3 vezes 5 mais 2 a
Aí o x a 2 terços mais 3 terços, 5 terços, mais 5. Bem, agora o que a gente precisa? Fazer o cálculo da derivada C' de x. C' de x menos 5 vezes 2 terços x elevado a 2 terços menos 1, que vai dar menos 1 terço. Menos 1 terço. Mais 2 vezes 5 terços vezes o x elevado a 5 terços menos 3 terços, que vai dar 2 terços. Mais 0, porque a derivada de 5 é 0 em relação ao x. Certo? Então, fazendo aqui, escrevendo C' de x, vai ser menos 10 terços x a menos 1 terço, mais 10 terços x a 2 terços. Bem, aí agora, o que a gente pode fazer aqui para enxergar aqui melhor? Enxergar melhor aqui, simplificar. Vamos simplificar essa expressão, né? Vou colocar em evidência 10 terços vezes x a menos 1 terço. O que é que sobra quando eu coloco nessa expressão aqui embaixo esse monômio aí em evidência, né? Vai sobrar menos 1, porque aqui é justamente esse monômio que se repete, tá? Mais, e agora eu posso, o 10 terços, né, ele pode ir para lá, né, ficou como em evidência, né? Aí agora vai ser o que? O produto, né, desse x a menos 1 terço pelo x a 2 terços. Aí aí a gente vai somar os expoentes, que vai dar 2 terços menos 1 terço, né? Então isso aqui vai dar 2 terços do expoente menos 3 terços, né? Então isso aqui vai dar deixa eu ver só um minuto, certo? Então, só fazendo aqui uma retrospectiva, né? O que a gente precisa? O que a gente fez, né? O C' de x ficou igual a 10 terços negativo de x a menos 1 terço, mais 10 terços de x a 2 terços. Colocando em evidência, aí vamos olhar aqui no painel, esse painel superior aqui, ó, essa parte aqui, então, colocando em evidência, né, eu reescrevo essa quantidade aqui, como sendo menos 10 terços x a menos 1 terço, vezes, aí o que sobra, 1 menos x. Porque x vezes esse x a menos 1 terço vai dar exatamente o x elevado a 2 terços. E aqui você colocou o sinal de menos, né, aqui,
justamente para que ele ficasse positivo, né? E quando você multiplicar essa primeira parte, menos 10x a menos 1/3 por 1, vai ficar essa primeira parcela, e menos 10 terços de x a menos 1/3 por x vai dar 10 terços de x a 2 terços. Então isso aqui é o C' de x, né? O C' de x igual a zero, se somente se o x é zero, porque essa parte aqui pode ser zero, né? Quando um produto dá zero, então uma das parcelas é zero, resolve o problema, né? Então a primeira parte ser zero, né? Um dos fatores é zero, né? Então o primeiro fator sendo zero significa que x é zero. Mas se x é zero, essa solução não convém, porque o x é uma quantidade tem que ser uma quantidade positiva, né? E aí o que sobra é o x ser 1, e aí o x igual a 1 significa dizer 1000 unidades vendidas, né? Mas a gente precisa fazer algo a mais, né, para confirmar que isso é um ponto de mínimo, né? Então vamos calcular a segunda derivada, né? O C2' de x. Esse C2' de x, a gente tem que pegar o C' de x. Aqui eu vou escrever aqui o C' de x. O C' de x menos 10 terços e x a menos 1/3 mais 10 terços de x a 2 terços. Bem, aí agora eu vou calcular a derivada da primeira derivada. Isso vai ser a segunda derivada. Então, vamos lá, vou fazer a conta aqui, né? Menos 10 terços, aí menos 1/3, aí aqui vai sobrar x a menos 1/3 menos 3 terços, que é menos 4 terços, mais 10 terços, x, aí 2 terços menos 1, né? 2 terços menos 3 terços menos 1/3. Desculpa, aqui que tem que fazer a multiplicação por 2 terços também, né? 2 terços, então x a menos 1/3. Aí perceba aqui que eu tenho um sinal de menos, outro sinal de menos, isso aqui vai ficar positivo, certo? E aqui já é um número positivo. Então, o x sendo uma quantidade positiva, né? Isso aí a gente já sabe que x é maior que zero, é uma quantidade. Então não tem como essa segunda derivada ser um número negativo, nem nulo. Então o C2' de x é uma quantidade positiva, né? Para todo x positivo, né? E principalmente no 1, né? Então se a gente substituir isso aqui por 1, né? Fazendo aqui a substituição no 1, né? Que é o ponto que nos interessa. Então C2' de 1 é um número positivo, o que significa dizer que fizemos aqui um teste da segunda derivada. Um ponto de fato um ponto crítico, certo? Que revela um ponto de mínimo, tá certo? Então marcamos aqui no item A a resposta. Então vamos à próxima questão. Avalie e marque os itens corretos, né? Vamos analisar primeiro o limite de x a menos 2
menos 2, tudo isso dividido por x menos 2. Então, x a menos 2, menos 2 sobre x menos 2. Bem, aí aqui a gente vai escrever isso da seguinte forma. 1 sobre x ao quadrado menos meio ao quadrado sobre x menos 2. Ok? E aí eu posso fazer aqui o produto, a diferença de quadrados. Então vai ser 1 sobre x menos meio vezes 1 sobre x mais o meio. Tudo isso dividido por 2. Aliás, por x menos 2. Tá? Bem, e agora, aqui agora o que eu vou fazer, né? Vamos fazer as simplificações, né? Vai ficar 2x, 2 menos x, vezes 2x, 2 mais x. Sobre x menos 2. Aí o que nós vimos aqui, né? Se eu colocar esse sinal de menos para fora, aqui ó, eu vou colocar o sinal de menos, vou trocar os sinais aqui dentro. Certo? Vai ficar igual a x menos 2, não sei se vocês estão vendo, mas essa parte aqui vai ficar igual a essa. Eu posso simplificar isso aqui, é o que eu chamo de levantar indeterminação. Então agora eu posso reescrever essa quantidade como sendo menos, né, x mais 2 sobre 4x ao quadrado. Bem, aí agora o problema pede para a gente calcular o limite quando x tende a 2. Então, quando x tende a 2, isso vai tender a 4 sobre 2 ao quadrado é 4, vezes 4, 16. Então 4 sobre 16. Só que tem um sinal de menos aqui na frente. Vocês estão observando. Menos 4 sobre 16. Aí a pergunta lá diz que o dobro disso é igual a menos 1. Né? O dobro disso não é menos 1. Então esse item é falso. Certo? No segundo item, né, o item B, aí aqui agora o que a gente percebe, né? Se substituir o x por 1 aqui no denominador, né, você veja que 1 mais 3 menos 4, isso é 0. Então a gente precisa também levantar essa determinação aqui. 1 é raiz no denominador, mas também é importante checar que se eu somar os coeficientes do numerador, eu vou ter o quê? 1 mais 3 menos 13 menos 27 mais 36. Quanto dá isso, né? Aqui eu tenho 37 mais 3, 40. 40 é negativo, né? Isso aqui vai dar menos 40. Menos 40 mais 4 dá exatamente menos 36, dá 0. Certo? Essa conta é 0. Então, tanto no numerador como no denominador, temos aí raízes. Né? Então, indeterminação do tipo 0 sobre 0. A gente precisa encontrar as raízes do numerador e do denominador. Só que
Para resolver o problema do limite, basta a gente fazer a divisão desses polinômios, né, pelo monômio x menos 1. Né? O denominador é fácil de decifrar, porque isso aqui é um polinômio de grau 2. Né? Então, no denominador temos um polinômio de grau 2. E aí, pegar dois números cuja soma dá menos 3 e o produto dá menos 4. Então, soma menos 3, produto dá menos 4. Então, a gente pode pegar menos 4 e 1, por exemplo. Né? Menos 4 e 1 são as raízes. Então, no denominador, eu já sei que ele se fatora como sendo x menos 1 vezes x mais 4. Eu já sei que o denominador se escreve dessa maneira, certo? Ok? Mas o numerador, eu preciso também fazer, né, essa divisão. E aí o que a gente vai fazer aqui? Tem duas formas. Uma delas está lá no vídeo, nas videoaulas, né, que é fazer a divisão direta aí do polinômio. A outra é usar aqui o algoritmo de Biot-Ruffini. Então vamos primeiro escrever este polinômio, né, todos os coeficientes dele, considerando aí os graus, né, que vão de 4, 3, 2 e 1. Tá? Então, vou pegar aqui o x4, qual é o x4, o x3, o x2, o x e a constante k, certo? Eu vou passar uma régua aqui e vamos repetir esses coeficientes. Então vai lá, 1 está no x4, 0 está no x3, menos 13 está no x2, menos 24 está no x e 36 está na constante k. Veja que aqui quando eu coloquei menos 24, observe que eu tenho menos 27 aqui e mais 3 aqui, tá? Menos 24, tá? Então aí agora vou passar novamente a régua e a gente vai fazer aqui a conta da seguinte forma, né? Eu vou repetir esse valor aqui, nesse primeiro quociente, e vamos considerar aqui o monômio com o x menos 1. Então, se o monômio for x menos 1, a gente coloca 1 aqui. Se for x mais 1, a gente coloca menos 1, tá certo? Aí vamos fazer a conta aqui agora, né? Aí vamos pegar esse 1 e vezes esse 1 aqui. Quanto dá 1 vezes 1? Dá 1. Aí soma com esse. Então, 1 mais 1. 1 vezes 1, 1 mais 0, 1. Certo? Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que pulando um caso aqui, né? Então eu vou pegar 1 vezes esse 1, certo? E vou somar com esse menos 13, certo? Então 1 vezes 1 dá 1, menos 13 vai dar menos 12, certo? Menos 12. Aí agora a gente vai dar mais um pulo, vai pegar esse 1 aqui, vai pegar esse 1, multiplicar por menos 12, certo? 1 vezes menos 12 vai dar menos 12, vai somar com menos 24. Então, menos 12 menos 24 vai dar menos 36, certo? E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa, dando mais um salto. 1 vezes menos 36 dá menos 36, mais 36 dá 0. Esse aqui vai ser o resto da divisão desses polinômios, certo? Aí agora a gente vai fazer o seguinte: como o polinômio que está no numerador começa com x à quarta, o polinômio que vai para o quociente ele vai ter que começar em x ao cubo. Então eu vou começar aqui, ó, escrevendo o polinômio com base nessas constantes que apareceram. Então vai ser x ao cubo, certo? Menos 12 x ao quadrado, menos 36
mais zero, né? Então, quando eu pego o numerador e divido por x menos 1, o resultado vai ser x ao cubo menos 12 x ao quadrado menos 36x. Esse é o polinômio quociente. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? Então agora eu vou reescrever, né, o numerador como sendo x menos 1 x menos 1 vezes o x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 36x. E o denominador vai ser escrito aqui, dois números que a soma dá menos 3 e o produto dá menos 4. Então vai ser o x menos 1 vezes o x mais 4. E aí eu consigo fazer aqui a simplificação, né? Dado que o x ele tende a 1, mas ele é diferente de 1. Então, quando eu agora levantei essa determinação, eu passo o limite, né? Agora eu passo o limite, quando o x tende a 1, não tem nenhum problema, só dividir o numerador pelo denominador, substituindo o x por 1. Né? E isso aqui vai dar 1 menos 12 menos 36, certo? Dividido por 1 mais 4. Isso vai dar 1 menos 12 menos 36. Aqui, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Menos 12 menos 36 menos 47 dividido por 5 dá menos 9,4. Então isso aqui tende, quando x tende a 1, a menos 9,4. Aí está sendo dito que o dobro disso é 1. Não é verdade. Certo? Os outros dois limites são aqueles limites que a gente aplica direto, né? A regra, né, do 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita ou pela esquerda. Nesse caso aqui, ó, quando a gente considera o raiz de 2 e o x tendendo a raiz de 2 pela direita, ele vai tender a raiz de 2 por valores acima, superiores à raiz de 2. Isso significa dizer que essa quantidade ela tende a 0 pela esquerda, né, e o numerador tendendo a 1, né? Então você tem uma constante dividido por uma coisa que tende a 0 pela esquerda, isso tende a menos infinito. E aqui é exatamente o contrário, quando x tende a raiz de 2 pela esquerda, esse denominador tende a 0 pela direita e o numerador tendendo a 1, o quociente tende a mais infinito. Tá? E aí estaria resolvida aí a quarta questão. Nesse caso, os itens corretos, item C e D. Perfeito? Então agora o que a gente vai fazer, né? Vamos estudar essa função usando derivadas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os pontos críticos dessa função, igualando a derivada a zero. Então, o cálculo da derivada, né, f' de x igual a 4x ao cubo mais 3, deixa eu escrever na ordem para ficar melhor, 4 terços vezes 3, x ao quadrado menos 4 vezes 2x. Então e aí a derivada vai ser 4x ao cubo mais 4x2
menos 8x. Certo? Essa é a função primeira derivada. O que a gente precisa fazer aqui agora é encontrar os pontos críticos da função f igualando a derivada a zero, né? Então, se eu fizer f' de x igual a zero, isso equivale a dizer que, vamos lá, f' de x igual a zero, se e somente se, e aí eu tenho aqui um polinômio, uma equação do terceiro grau, né? 4x ao cubo mais 4x2 menos 8x igual a zero. Bem, daqui o que é que eu posso tirar, né? O que eu posso tirar? Bem, se a gente colocar o x em evidência aqui, né? E aí o x em evidência, né? Eu vou ficar, vamos colocar o x, né? Que é o x 4x2 mais 4x menos 8 igual a zero. Bem, quando um produto é igual a zero, ou um dos fatores ser igual a zero resolve o problema. Então o x é igual a zero, ou, né, o 4x2 mais 4x menos 8 é igual a zero. Aqui temos uma equação de segundo grau, né, uma equação de segundo grau, e aí é uma equação que a gente pode dividir por 4, né, porque essa regrinha aí de soma e produto só vale quando esse coeficiente aqui for igual a 1. Né? Então posso tornar essa equação equivalente a justamente isso aqui, né? X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Estou dividindo tudo por 4. Então aí eu tenho agora que encontrar dois números cuja soma dá 2, aliás a soma dá 1, que é o simétrico desse coeficiente aqui, e o produto dá menos 2. Certo? 2 e menos 1, a soma dá 1. Deixa eu ver. Então eu acabei de descobrir esse erro aqui, ó. Só corrigindo, ó. X ao quadrado mais x menos 2. Não sei porque eu vou ter esse sinal de menos aqui. Tá? É mais x. Então eu quero dois números cuja soma dê menos 1 e o produto dê menos 2. Tá? Dois números cuja soma dá menos 1 e o produto dá menos 2 vai ser menos 2 e 1, que é a soma da menos 1 e o produto da menos 2. Então, ou o x é 0, ou o x é menos 2, ou o x é menos 1. Certo? Então, temos esses três pontos críticos, né? E aí vamos encontrar agora a segunda derivada de f. Eu tenho que calcular aqui a derivada da derivada. Então olha aqui a função derivada, né? 4x ao cubo mais 4x2 menos 8x. Vamos puxar aqui, ó. Colocar aqui em azul, né? A f duas linhas de x. Então vai ser 12 x ao quadrado. Lembrando aqui que o f' de x é assim. Esse é o f' de x. Então 12x ao quadrado mais 8x menos 8. Certo? Aí a gente precisa
olhar aqui agora essa segunda derivada substituindo o x por zero. Nesse caso aqui, quando x é zero, ela vai dar menos 8, ela fica negativa, certo? Quando x é menos 2, aí vai ficar 12 vezes menos 2 ao quadrado, mais 8 vezes menos 2, menos 8. Então isso vai ficar assim, né? Deixa eu sair aqui. Então olha lá. Quando x é menos 2, 12 vezes menos 2 ao quadrado, mais 8 vezes menos 2, menos 8. Isso aqui dá 24, que é um número positivo, certo? Então a gente já viu também que o f de 0, o f' no 0, o f duas linhas no 0, né? Olha lá. O f duas linhas no 0 é menos 8, que é negativo. O f duas linhas no menos 2 é positivo. E o f duas linhas, estou faltando no 1, certo? No 1. Aqui, vamos lá. Aqui o f duas linhas no 1, né? Que vai dar 12 vezes 1 ao quadrado, mais 8 vezes 1, menos 8, isso é 12, que é maior que 0. Então o que acontece aqui? Todos esses pontos são pontos críticos da função. Neles a derivada se anula, certo? O que significa dizer que a reta tangente ela é horizontal, ela é paralela ao eixo x nesses pontos. No ponto menos 2, no ponto 0, no ponto 1. Certo? Então se a gente fosse pensar graficamente, vamos pensar aqui a função f graficamente, né? Eu posso traçar aqui, eu tenho 0, eu tenho 1 e tenho lá o menos 2. Certo? Em todos esses pontos, essa função ela tem a derivada nula nesses pontos, que são chamados pontos críticos. São chamados pontos críticos. Bem, então no menos 2, né, essa função, aí só um outro detalhe, né? Aonde a derivada é positiva, certo? Aí a função é crescente. Aonde a derivada é negativa, a função é decrescente, certo? E onde a derivada é nula, aí ela assume os pontos críticos, né? O que é que nós temos aqui? Vamos estudar aqui o sinal da primeira derivada. A primeira derivada é um polinômio de grau 3, né? A gente acabou de descobrir as três raízes desse polinômio, né? 0, menos 2 e 1. O coeficiente líder aqui, o coeficiente dominante da maior potência de x é 4, que é um número positivo. Então se a gente fosse pensar aqui em sinal, né, eu teria aqui positivo, passa pela raiz, troca o sinal, passou pela raiz, troca o sinal novamente, e passou pela raiz, troca o sinal novamente. Então nesse sentido, o gráfico dessa função ela tem que ser decrescente, né, até o menos 2. No menos 2 ela muda o comportamento e cresce. Do 0 ao menos 1 ela decresce e depois ela volta a crescer, certo? Bem, e aí uma outra questão que é interessante a gente comentar aqui
é pensar nos limites, né? Vamos olhar para o limite dessa função quando se estende a mais infinito. Se se estende a mais infinito, ela vai para onde está indo a maior potência, que é o x a quarta. Então vai para mais infinito. E se x vai para menos infinito, ela vai também seguir aí a tendência da maior potência de x, que é menos infinito. Certo? Então, nesse caso, tanto o x tendendo a mais infinito como a x tendendo a menos infinito, o f de x vai tender a mais infinito quando o x tender a mais ou a menos infinito. Certo? Então, guardando essas informações, né, sabendo aí do comportamento da função, o que a gente pode esperar aí graficamente? Então, decrescente, mas indo de mais infinito, decrescendo. Quando chega aqui, ó, no menos 2, ela vai mudar o comportamento, certo? Passa a subir, certo? Aí vai crescendo até chegar no zero, e quando ela estanca novamente e fica deixa eu fazer esse gráfico novamente. Então eu tenho aqui o 0, o menos 2 e 1. Mais, menos, mais, menos. Então, pensando aqui no gráfico, vai mais infinito, decrescendo, chegando no menos 2, ela vai crescer novamente, a taxa decrescente até zerar a derivada, decresce daqui para cá e daqui para cá ela volta a subir. Aí a pergunta que a gente pode fazer é qual é esse fundo e esse fundo aqui. Quem vai decidir quem está mais acima ou quem está mais abaixo é o f de menos 2 contra o f de 1. Né? Então, deixa eu ver aqui quanto é o f de 1, só para a gente definir isso aqui. Né? Então, o f de 1 aqui, ó, vai ser 1 mais 4 terços menos 4. 1 mais 4 terços menos 4. Menos 1,66. Aliás, o f de... desculpa, o f de menos 2. Tem que substituir o f por menos 2 aqui. F de menos 2. Então, o f de menos 2... Né, o f de menos 2 vai ser... menos 2 elevado à quarta mais 4 terços vezes x vezes menos 2 ao cubo, né? Menos 2 ao cubo é menos 4 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 2 ao quadrado. Isso dá menos 10,66. E o outro f que a gente tem que decidir é no 1, né? No 1, o f de 1. O f de 1, aí eu acabei calculando o f de 1 mesmo, né? O f de 1 vai ser, aí eu já calculei aqui em cima, menos 1,66. Então, o f de 1, ele fica mais acima do que o f de menos 2. Então, nesse caso, né, o desenho seria algo assim. Descer, subir, aí aqui ele desce menos, né, para poder subir para o mais infinito. Certo? Eu vou colocar aqui o gráfico para vocês visualizarem aí o gráfico final. Mas aqui tudo foi possível apenas usando técnicas de derivadas.
está aqui, ó. Mais infinito ou menos infinito vai para mais infinito. Temos aqui os pontos críticos, que são onde as derivadas se anulam, né? Os pontos críticos. E o comportamento da função, né? Decrescente, crescente, né? De acordo com o sinal da derivada. O sinal da derivada aqui é positivo, entre essas raízes é negativo, aqui é positivo, que a função é crescente, e aqui é negativo, tá? Então, só para a gente fazer aí o review aí dessa parte de comportamento de função, máximos e mínimos, né? Com um exemplo aí de uma função polinomial de grau 4.